E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Eu sou Rui Monteiro e sempre estamos trazendo aqui no canal material, conteúdo sobre o futebol nacional, né? E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do material que a gente está trazendo para hoje, né? E como eu já estou acostumando a dizer, se você caiu aqui no canal, com certeza você curte futebol e, consequentemente, vai curtir também os assuntos, os temas, as opiniões, né? Enfim, o material que a gente está trazendo aqui com frequência, tá bom? Então eu já vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, pode deixar tranquilo, sem medo, porque com certeza vale a pena, né? Você vai perceber com esse vídeo de hoje, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho, né? Para chegar a notificação quando tiver vídeo novo, que com certeza você vai gostar de acompanhar nosso trabalho aqui. E o vídeo que eu estou trazendo essa semana, no próximo final de semana, né, no final de semana do dia 8, do dia 9, começa o Campeonato Brasileiro da Série A em 2020. Então, faltando uma semana aí para o campeonato começar, eu resolvi trazer para vocês aqui as previsões do canal, né, as já conhecidas prateleiras, as prateleiras do Brasileirão. Então, eu resolvi dividir os times aqui em 4 prateleiras. Esse vídeo está saindo então no início de agosto de 2020. Então já vou antecipar uma coisa aqui que quem está acompanhando futebol desde o ano passado sabe disso, né? Sabe que não tem como colocar outro time que não seja o Flamengo aqui nessa primeira prateleira sozinho, né? É isso que todo mundo que acompanha o futebol faria, é isso que eu vou fazer também, né? Então, para não ter erro, isso aqui com certeza vocês vão achar em todos os prognósticos. Já estou colocando o Flamengo ali na prateleira número 1, né? Aí tem 3 prateleiras abaixo da prateleira que o Flamengo está sozinho. São elas. Vou começar de baixo para cima, tá? A 4ª prateleira é a prateleira da luta contra o rebaixamento. Aí eu vou colocar 8 times nela. A prateleira número 3 são a prateleira daqueles times que eu acredito que vão ficar entre a 7ª e a 12ª posição, ou seja, né, os times da Sul-Americana. E na segunda prateleira, logo abaixo do Flamengo, aqueles que um ou outro pode talvez ali colocar a cabeça para fora, seguir o Flamengo, né, concorrer ao título, mas são aqueles times ali que vão completar o G6. Ou seja, aqueles times que já vão entrar na Libertadores ou na fase de grupo, né, ou na fase prévia, mas de alguma maneira, né, já é o conhecido G6 do Campeonato Brasileiro aí, aqueles times que conseguem a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo? E aqui eu poderia colocar nas prateleiras por ordem alfabética ou em qualquer ordem, só que eu vou fazer um pouco diferente porque acho que vai dar uma dinâmica legal e vai aumentando o suspense também. Eu vou colocar aqui do 20º ao 2º colocado. Primeiro eu ponho o 20º, depois eu coloco o 19º, depois o 18º, aí eu vou enchendo essas prateleiras. Tomara que as prateleiras, do tamanho que eu coloquei aqui, caiba todos os times, né? Mas a gente vai organizando ali, tá certo? E eu vou levar em consideração, né, o início do ano desses times, né, como que eles estão chegando hoje para o início do Campeonato Brasileiro, então os estaduais voltando aí, próximos do fim já, né? E a classificação desses times também no ano passado. Eu já vou deixando claro uma situação assim, né? Nas 2 primeiras prateleiras aqui, né, na 4ª prateleira e na 3ª prateleira, vão acabar vindo aqueles times que subiram, né? Então, quem que subiu ano passado? Subiu o Bragantino, subiu o Atlético de Goiás, subiu o Coritiba, subiu o Sport, né? Então, muito provavelmente esses times aí vão ficar aí alguns deles vão disputar para não rebaixar, né? Talvez os 4 vocês vão descobrir em qual prateleira que eu estou colocando esses 4 times, né? Então vamos começar aí
Eu tô aqui com uma colinha aqui na mão, tá, pessoal, no meu celular. Porque, para mim, o 20º colocado do Campeonato Brasileiro desse ano, que começou o ano muito mal, vem da segunda divisão, né? Então, tradicionalmente, os times que vêm da segunda divisão, eles disputam para não cair mesmo, né? E começou o ano muito mal, está disputando o torneio do rebaixamento lá em Pernambuco, né? É o Sport Recife. Então, o Sport Recife eu vou colocar aqui, ele para mim vai ser o 20º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Vocês viram que deu uma tremida na tela aí, pessoal? Não repara não, viu? É, é porque eu tô com um programa novo aqui. Então, para mim, o 20º colocado vai ser o Sport Recife, porque é um time que não conseguiu classificar nem no Campeonato Pernambucano. Então, imagina num Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais difícil, né? O 19º colocado do Campeonato Brasileiro, para mim, vai ser o Atlético de Goiás. Por quê? Porque está chegando a Série B, tradicionalmente disputa ele para não cair, né? É um investimento muito menor que os demais times, apesar de vir bem no Campeonato Goiano, é até o favorito lá em Goiás, né? É, pode ser campeão lá em Goiás, mas é o Atlético de Goiás, né, pessoal? Então, assim, o campeonato desse time geralmente é para não cair, para mim fica ali na rabeira, junto com o Sport. Tá certo? Agora na 18ª e na 17ª posição, eu vou acabar colocando dois times do Rio aqui, né? Que são justamente os dois times que não chegaram na final do campeonato carioca, e são dois times que começaram mal o ano também, né? Então, o 18º para mim é o Vasco da Gama. Vou colocar ele aqui. Né? E o 17º, como vocês já devem estar imaginando depois disso que eu falei, é o Botafogo. Tá? Esses quatro para mim aí que já estão aí na ponta da, da quarta prateleira são os quatro que caem. Né? Então, olha pra você ver, eu tô colocando aí que vão cair dois cariocas esse ano. Né? Infelizmente, são dois times que terminaram mal o campeonato do ano passado. O Vasco terminou até um pouco melhor que o Botafogo, né? Mas começaram mal esse ano aí. Antes da parada pela pandemia, né? Os dois times não vinham bem, então eles estão aí. Na 16ª posição, para mim, quem vai ocupar essa vaga é o Fortaleza. Mexeu a tela aí de novo, vocês viram, né? Vamos lá. Fortaleza. Fortaleza para mim vai ficar em 16º, porque eu tô vendo ele mais fraco que o seu principal concorrente, né? Que é o Ceará, né? O seu rival principal. Então, aí na disputa entre Ceará e Fortaleza, Ceará que está na final da Copa do Nordeste, aí, que eliminou o próprio Fortaleza na semifinal, né? O Ceará que está há mais tempo na primeira divisão. Então, eu acho que a disputa do Fortaleza esse ano é para não cair de novo, e eu acho que ele consegue não cair de novo, né? Então, para mim, o Fortaleza vai ocupar a 16ª posição aí nesse Campeonato Brasileiro de 2020. O 15º colocado, para mim, no campeonato desse ano, né, time que também vai lutar para não cair, time que também vem da Série B do ano passado, é o Coritiba. Eu vou colocar ele aqui do ladinho do Fortaleza, tá, pessoal? O Coritiba, para mim, fica na 15ª posição, apesar de estar na final do Campeonato Paranaense. É um time que, para mim, não vai aspirar muito além disso no campeonato de 2020, não. Tá certo? Na 14ª posição, eu vou colocar o grande campeão do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, mas que demonstrou um pouco de fraqueza aí, né? Esse ano, porque foi eliminado por Corinthians nas quartas de finais do Campeonato Paulista, que é o Bragantino. O Bragantino, para mim, tô ajeitando eles aqui, fica na 14ª posição.
tá? E completando aqui essa quarta prateleira, né? Temos o Goiás, que até fez um bom campeonato brasileiro do ano passado, mas não vejo o Goiás ali entre acima dessa posição que eu tô colocando ele aqui não, tá? Então vamos ver o que acontece aí com Goiás, mas para mim o Goiás ele fica na posição de 13º colocado. Eu vou colocar o símbolo do Bragantino aqui um pouco acima do Goiás, aí para ficar melhor de enxergar, né? O Coritiba aqui, isso. Agora tá melhor para vocês visualizarem aí. Fechei então a quarta prateleira, tá bom, pessoal? Esses são os times que vão lutar contra o rebaixamento. O Goiás ali, o Bragantino, o Coritiba ainda pode conseguir, durante um período do campeonato, flertar com a Sul-Americana ali, mas vão ficar longe daqueles times que vão disputar uma vaga na Libertadores. Agora eu vou começar a terceira prateleira, que é aqueles times que eu acredito que vão fazer um bom campeonato, né? Os da ponta esquerda aqui da prateleira, que vão ser os últimos que eu vou inserir aqui em cima da prateleira, em algum momento vão flertar ali com a vaga na Libertadores, mas não vão conseguir, porque vão ficar entre a 7ª e a 12ª posição. Dependendo da Copa do Brasil, de quem ganhar a Sul-Americana, pode até virar G7, G8, pode até conseguir uma vaga ali na pré-Libertadores, mas eu estou colocando eles aqui como concorrentes, né, e que vão conseguir uma vaga na Sul-Americana. O 12º colocado para mim vai ser o Ceará. O Ceará vai ficar ali para mim, então, na 12ª posição, o que já é um grande campeonato para o Ceará, né? O Ceará, que o ano passado disputou para não cair no Campeonato Brasileiro, conseguiu ficar pela campanha ridícula do Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu ser pior que o Ceará ainda, mas que esse ano o Ceará começou muito bem, vinha invicto até a parada pela pandemia, né? Tá na final da Copa do Nordeste e para mim o Ceará fica ali, na 12ª posição. Na 11ª posição, para mim, logo à frente do Ceará, vamos ter o Fluminense. O Fluminense é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro desse ano, segundo a minha previsão aqui. Posso estar errado, né, pessoal? Agora, eu vou colocar na 10ª posição, né, aquele que para mim será o melhor time nordestino do campeonato desse ano. Vinha muito bem antes da parada da Copa, arrisca dizer que é o melhor time antes da parada da pandemia, perdão, né? Quem dera se essa parada fosse por causa de Copa, né? Antes da parada da pandemia aí, o Bahia vinha sendo um dos melhores times, talvez melhor que o Bahia, só o Flamengo, né? Talvez só o Flamengo vinha fazendo um início de temporada melhor do que o Bahia, né? Então eu vou colocar o Bahia ali na 10ª posição. O Bahia eu acho que até vai flertar com uma vaga na Libertadores. Do Fluminense para baixo eu acho que não. O Bahia tem alguma chance. O time que eu vou colocar na 9ª posição, que é um time que vem fazendo bons campeonatos brasileiros aí nos últimos anos, né? Mas que esse ano acabou saindo precocemente do Paulista aí, foi eliminado pela Ponte Preta. Teve uma boa chance de ganhar o brasileiro aí nos últimos anos, mas acabou não conseguindo. E para mim, quando passa o time, né, acaba caindo uma hora ou outra. Então eu acho que o Santos vai ser o time que vai ficar ali na 9ª posição do Campeonato Brasileiro desse ano, tá? E ele, portanto, não vai conseguir chegar na Libertadores, vai fazer um campeonato decente, mas abaixo das últimas temporadas, né? E agora eu vou colocar aqui o 8º e o 7º colocado, que são times que, para mim, vão disputar uma vaga para Libertadores, mas vão acabar ficando de fora do G6. Né? O 7º colocado, que está lá na final do Campeonato Paranaense, que começou o ano um pouco pior do que terminou o ano passado, né? É o Atlético Paranaense, estou colocando ele aqui na 7ª posição. É a posição que eu acho que o Atlético Paranaense vai ficar esse ano. E agora vai começar um pouco de surpresa. Vocês estão vendo aí que tem
ainda 6 times para ser colocado aí. Um vai nessa prateleira 2 ainda, que para mim é o 7º colocado desse ano, né? E os outros 5 vão na prateleira 3, né? É o 7º colocado desse ano. Os outros 5 vão na prateleira 2. Para mim, qualquer time que está sobrando aí agora, do 7º até o 2º colocado, pode assustar um pouco o Flamengo, pode conseguir ali disputar com o Flamengo o Campeonato Brasileiro desse ano. Se fosse antes da pandemia, eu ia colocar o Corinthians aí agora, ou talvez já até tinha colocado o Corinthians, mas não vou colocar o Corinthians aí agora não, porque o Corinthians tá mostrando força aí, né, com o Thiago Nunes, voltou melhor dessa parada da pandemia, então eu vou colocar o Corinthians na prateleira 2. O time que eu vou colocar aí na 7ª posição do Campeonato Brasileiro desse ano vai ser o Grêmio, né? Então, para mim, o Grêmio vai ser o 7º colocado do Campeonato Brasileiro desse ano. Tá, pessoal? Vamos ver aí se eu acerto. Quem discorda, coloca no comentário aí, ajeitando esses escudinhos aqui, né? Na terceira prateleira. E agora a segunda prateleira, né? Vamos começar a segunda prateleira, que é onde eu vou fazer as minhas apostas mais altas, né? É onde que eu vou dar uma mexida aí no cenário agora, tá? O Corinthians, apesar de tudo que eu falei aí, de ter voltado melhor dessa pausa da pandemia aí, eu ainda acredito que ele não tem um time para ficar muito melhor que o 6º colocado, não. Que é a posição que eu vou deixar ele aqui, né? Aí tá sobrando então 4 times, 2 paulistas, né? Tá sobrando o Atlético Mineiro, o Internacional, o Palmeiras e o São Paulo. O Palmeiras ganhou o campeonato de 2016, ganhou o campeonato de 2018, foi terceiro em 2017, foi segundo em 2017, foi terceiro o ano passado. Para mim é mais um que perdeu o time. Não acredito que o Vanderlei Luxemburgo, apesar de estar tentando aí, não acredito que vai ser o campeonato que ele vai dar uma resposta positiva aí, né? A ponto de levar o time numa posição melhor do que essa posição de 5º colocado que eu tô colocando pro Palmeiras aqui, né? Então aí, muita gente já tá vendo o São Paulo, né? O São Paulo que nos últimos anos não vem bem, assim, tá longe de disputar título, né? Eu acho que ainda não é esse ano, né? O Internacional também acho que não é esse ano. O Atlético, mesmo com o Sampaoli aí, também acho que não consegue o título, porque o título, para mim, né, ainda acredito que vai ficar com o Flamengo, igual a grande maioria das pessoas aí, né? Então agora eu vou começar o G4. O 4º colocado, para mim, esse ano vai ser o São Paulo. O São Paulo que vai fazer um bom campeonato, vai ficar em 4º lugar, mas ainda não vai sair da fila. Para mim, o ano que vem o São Paulo vem melhor ainda, né? E agora ficaram 2 times, né? O Internacional do Cudê, que tá aqui por causa do Cudê, né? Vinha bem no início do ano, tem uma grande expectativa no Sul, é um time que sempre chega bem pro Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético que tá aqui por causa do Sampaoli. A grande aposta minha vai ser feita agora, aqui nessa terceira e nessa segunda posição. Muita gente vai colocar o Internacional na frente do Atlético. Eu acho que menos pessoas vão colocar o Atlético na frente do Inter, né? Eu tô levando em consideração o time, principalmente os treinadores desses 2 times, né? Mas para colocar, mexeu de novo a tela aí, para colocar o Internacional nessa terceira colocação aqui do Campeonato Brasileiro desse ano, né? E o Atlético Mineiro na segunda posição, eu estou levando em consideração aquela ideia de que o Sampaoli o ano passado teve um time talvez um pouco mais limitado em opções do que vai ter o Atlético esse ano, né? Então estou apostando muito nisso. E como o Atlético, como o Sampaoli conseguiu fazer uma campanha boa com o Santos, né? Levando o Santos à segunda colocação do campeonato do ano passado,
eu acredito que com esse time do Atlético entrosando, ele pode, talvez não chegar a disputar o título com o Flamengo, porque eu até acho que outros times podem disputar o título com o Flamengo, mas fazer um pouco o que o Santos fez no ano passado também. No ano passado acabou que o principal concorrente do Flamengo foi o Palmeiras, mas no final do ano ali, o Santos acabou ultrapassando o Flamengo, terminando em segundo. Então acredito muito que o Atlético vai fazer um campeonato ali de G4, né? E com o entrosamento da equipe, pode chegar na segunda posição do Campeonato Brasileiro de 2020. Tá, pessoal? Vamos ver se vocês gostam aí das minhas previsões, né? Se você chegou nessa parte do vídeo aqui, muito obrigado, tá? Pela força que vocês estão dando aí. Vocês viram que a imagem hoje um pouco mais escura, né? Vocês não reparam, não. Se vocês não gostaram das minhas prateleiras aqui, podem criticar aí nos comentários, né? Pode mudar a ordem desses times aí, mexer eles de prateleira, tá certo? Espero que tenham gostado. E durante a semana aí a gente vai chegando com mais vídeos, né? Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. A gente está tentando chegar aos 100 inscritos, né? Canal humilde ainda, tem 2 meses só que a gente está produzindo conteúdo, né? Então inscreve aí, aciona o sininho, tá? Deixa o like se não deixou ainda, porque eu tô contando com vocês, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.